pensar juntos, vamos meditar. Diz assim, 6, versículo 1 de Mateus: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tendes galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já têm o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que fez a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu Pai que vê em secreto, Ele mesmo te recompensará publicamente. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Vamos parar aqui e depois eu vou continuar. Paramos no versículo 7, depois eu vou ler o 8. Entenda, pense junto comigo esse grande ensinamento do Senhor Jesus. Ele inicia dizendo assim, guardai-vos. Está em destaque essa palavra aí, guardai-vos. Você guarda aquilo que tem valor, aquilo que você não quer perder, aquilo que representa muito para você. Isso você procura guardar, 7 chaves, você procura guardar com todo cuidado, porque para você tem valor. Você não quer que ninguém roube, você não quer perder, você realmente toma todo cuidado para você realmente manter aquilo ali seguro. Eu vou falar uma coisa: se você entender a mensagem de hoje, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Nós estamos em uma época em que o ser humano gosta de se exibir, um quer se mostrar mais do que o outro. As redes sociais mostram o quanto o ser humano quer aparecer um mais do que o outro. Só que Deus fala de uma recompensa, de uma exaltação, de algo que Ele vai fazer se a pessoa entender a grandeza do secreto. Ele cita os hipócritas que pegavam e davam as suas esmolas para todo mundo ver, as suas ofertas para todo mundo ver. E depois ele cita a oração, aquela oração que a pessoa faz que não vai para Deus, ela faz para chamar a atenção dos outros. E geralmente você pode ver as pessoas que ficam orando mais alto, elas sempre ficam usando as mesmas palavras. Você já viu?
Aleluia, 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 glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Não sai disso. E fica repetindo as mesmas palavras, como se isso fosse fazer a diferença e Deus fosse escutar, porque ela está falando as mesmas palavras. Olha o que ele ensina: quando orares, fecha a porta do quarto. Quem é casado aqui? Por que você fecha a porta do seu quarto? Porque você não quer que ninguém atrapalhe a sua intimidade com a sua esposa. Então você fecha a porta do quarto. É o momento de vocês ali, é intimidade, é aquele momento a sós. Deus, ele separava um momento durante o dia, todos os dias Deus fazia isso. Ele separava um momento só para ter intimidade com Adão e Eva. Você sabe o que é isso? Deus todos os dias vinha na viração do dia falar com o homem, comunhão, intimidade. Há quem reclama: poxa bispo, por que Deus não me exalta? Por que Deus não me honra? Por que Deus não muda a minha história? Porque Deus te conhece em secreto. Quando você tem uma vida de comunhão com Deus em secreto, ele dá o exemplo aqui do quarto, do seu quarto. Só que o Senhor Jesus, você pode ver na Bíblia vários exemplos. O Senhor Jesus ficava a sós no monte. Ele sempre se retirava e tinha um momento entre ele e o Pai. Aquele momento ali era sagrado. Aquele momento fazia toda a diferença. Tudo depois daquele momento que vinha, ele vencia. Ele prevalecia. Deserto, dificuldade, injustiça, perseguição, porque tinha uma base. É como aquele boneco. Cadê o boneco? Pega aqui para mim, por favor. É um exemplo fácil de você entender. Quando você tem uma vida com Deus em secreto, é mais ou menos assim, ó. Está vendo esse boneco? Ó. Você empurra, você bate, você pode fazer o que quiser com ele, ele vai continuar de pé, porque tem uma base aqui. Quando você é uma pessoa que tem vida com Deus, você tem essa base. Podem te perseguir, podem te caluniar, podem falar de você, não importa, você continua de pé. Você não se abala, você não se preocupa com o que os outros pensam, com o que os outros falam, com o que os outros acham de você. Tudo que o diabo quer é tocar na sua vida em secreto. É tudo que ele quer, para te jogar no chão, para poder te destruir. Quando você tem uma vida no secreto, sua vida pode ser bem corrida, mas você tem como sagrado a sua comunhão com Deus. Pode guardar, por favor, obrigado. Você tem como algo intocável. Por exemplo, lembra de José? Todo mundo pensou que José estava morto, mas ele tinha uma vida com quem? Com Deus. Os irmãos venderam, caluniaram, os irmãos armaram, os irmãos fizeram o que fizeram, mentiram para o pai pensou que ele estava morto. Daqui a pouco vem exaltação, ele se torna governador do Egito. Está dando para você entender? Quem exaltou ele? Ele fez força para ser exaltado? Ele fez alguma coisa com a intenção de ser exaltado? Não, Deus viu, Deus se agradou, Deus conhece a intenção do seu coração, Deus sabe por que você está aqui. As coisas não acontecem aleatoriamente. Ninguém imaginava o que Deus ia fazer na vida de Davi.
Daqui a pouco Deus chama Davi e exalta publicamente para que todos os irmãos vejam ele sendo consagrado. Ele tinha uma vida entre ele e Deus. Porque às vezes nós olhamos, pô José, pô Davi, pô Moisés, poxa Daniel, mas olha a vida que eles tinham a sós com Deus. Mudaram o nome de Daniel, levaram para a Babilônia, mas ele orava 3 vezes por dia, tinha comunhão. Ninguém tirava isso de Daniel, ninguém. E ele conseguia prevalecer diante de tudo. O problema é que nós queremos os resultados deles, mas não queremos fazer o que eles fizeram. Tinha comunhão. Pessoal, são detalhes. É aquele primeiro pensamento quando você acorda de manhã, que o seu pensamento vai a Deus. Isso é dízimo. Isso agrada a Deus. Isso faz toda a diferença, porque Deus vê. Pessoal, para Deus exaltar uma pessoa, Ele já viu lá atrás uma vida em secreto. Ele viu que ninguém viu, Ele observou que ninguém observou. Não pense que você vai ser honrado por Deus se em secreto Deus te vê no pecado, Deus te vê fazendo coisa errada. Às vezes você nem fez, mas dentro do seu coração você planejou. Lembra de Caim? Nem tinha matado Abel, e Deus falou o quê? O que Deus falou? O seu desejo é contra ti. Já viu o que está aí dentro, hein? Já viu o que está aí dentro, hein? Eu já vi, eu já sei o que está dentro de você, eu já conheço a sua intenção. Cabe você não fazer o que está aí dentro, mas eu já vi. Então Deus vê quando você faz alguma coisa por interesse, ou você faz de todo o coração. Deus pesa, Deus observa cada detalhe da nossa vida. Ele observa. Tem coisas que eu só falo para Deus. Esse a sós Deus permite, esse secreto Deus permite, não é para a gente fazer besteira não. Porque tem gente que quando está sozinha, ela exala para Deus o mau cheiro. A mulher não está vendo, o marido não está vendo, os pais não estão vendo, e ali sai quem ela é, o caráter dela diante de Deus. Ali sai aquele odor, aquele mau cheiro, porque Deus está vendo que sozinha ela faz tudo errado. Ela não pensa em Deus, ela não fala assim, pô, minha mulher não está vendo, meu marido não está vendo, meus pais não estão vendo, meu patrão não está vendo, mas Deus está vendo. Ela não pensa assim. Aí ela pensa, não, eu apago o histórico. Mas que adianta se Deus viu? São esses detalhes que fazem a diferença na vida cristã. Porque quem vai te exaltar não é a igreja, quem vai te exaltar não sou eu. Você não precisa fazer nada para o homem. Eles se colocavam nas praças e ficavam orando alto. E Deus falou, não está valendo de nada. Não é dessa maneira que eu me agrado. Não é uma aparência, não é um fingimento. Deixa a Bíblia aberta onde está. Olha o que diz Lucas 5,16. Põe aí esse versículo, por favor. Olha como Jesus fazia. Ele está se referindo ao Senhor Jesus. Porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Deu exemplo. A vida do Senhor Jesus tinha sempre esse momento sozinho. Tinha os 12, ele gostava de ficar com os 12, ele ensinava, ele orientava, mas tinha um momento de falar, peraí, agora é eu e o Pai. É como uma semente. Qual é o momento mais forte da semente? É quando ela está sendo exposta para todo mundo? Não, é quando ela está sozinha na terra. Ali é que acontece algo incrível. Ninguém vê, é só a terra e a semente. Daqui a pouco começam a nascer as raízes, e no futuro vai nascer uma árvore que todo mundo vai ver, que vai dar sombra, que vai dar frutos.
que vai fazer não para ela, porque a árvore não dá fruto para ela, a árvore dá fruto para nós, seres humanos. Sim ou não? Dá fruto para nós. E quem é de Deus não pensa em si, sempre está dando frutos para abençoar outras pessoas. Então, quando você entende que essa vida a sós com Deus, essa comunhão sua com Deus, no futuro, quando você menos esperar, vem exaltação para todo mundo ver, vem a recompensa. Mas se o homem recompensar, já era. Se avalie, pense. Se você continuar lendo depois em casa esse capítulo, você vai ver ele ensinando o Pai Nosso, depois ele ensina sobre o jejum, e sempre falando do secreto. Aí vem uma pergunta para você, vem uma pergunta: como é que está a sua vida em secreto com Deus? Como é que está a sua intimidade com Deus? Quando Deus olha para você, o que é que Ele vê? Quem é você sozinho? Que cheiro você exala? Qual é a intenção do seu coração? Porque Deus quer exaltar, mas mais do que te exaltar, Ele quer comunhão, Ele quer intimidade, Ele gosta disso, Ele quer isso, Ele tem prazer, Ele mostrou desde o início da criação que Ele deseja isso. Que mesmo sendo Deus, separava esse tempo todo dia, só para ter comunhão, só para ter intimidade. Deus é que pesa você, Deus é que avalia você, Deus é que sonda o meu coração e o seu coração. E além de tudo, coloca aí Hebreus 4,13, por favor. 4,13. Leia comigo aí. E não há criatura alguma encoberta diante, não tem nenhum de vocês aqui que Ele não conheça tão bem. Antes, todas as coisas estão o quê? Nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Você vai prestar conta com Deus. Olha para mim, por favor. Eu vou prestar conta com Deus. Você vai prestar conta com Deus. Ninguém foge disso. Então esqueça a vida dos outros. Você quer detectar se uma pessoa está mal espiritualmente? Sempre está falando mal dos outros, sempre está apontando para os erros dos outros. Pode ver, quem está mal é assim. Agora você quer ver uma característica de quem está bem? Sempre está olhando para si, sempre está querendo melhorar, sempre está reconhecendo os seus erros, sempre está aos pés de Jesus pedindo misericórdia. Você vai prestar conta com Deus, eu vou prestar conta com Deus. Cuide da sua salvação, não vá na onda de ninguém, vá na onda de Jesus, vá na obediência à palavra de Deus. Ô bispo, eu estou buscando Deus, que luta, continue buscando. Bispo, eu estou servindo a Deus, só eu lá em casa, Deus está com você. Bispo, eu estou fazendo tudo certo, está dando tudo errado. Na hora certa, no tempo dele, vai dar tudo certo. Nem antes nem depois, na hora certa. Tudo que eu recebi de Deus foi quando eu nem imaginava. Nem imaginava. Não fique preocupado com exaltação em público. De repente, em público, você está envergonhado, passando lutas, dificuldades, humilhações. Mas Deus está vendo você servindo a Ele. Deus está vendo você dando o seu melhor. Ele te conhece. Mais um pouquinho, você vai prestar conta com Ele. E nós falamos secreto, é secreto diante dos homens, porque para Deus não tem nada secreto. Você fecha a porta, Deus está do lado de dentro. Você se esconde do olhar de todo mundo, Deus está te vendo. Adianta o quê? Adianta nada.
Se você guardar isso, eu não sei quanto tempo vai demorar para a sua vida mudar, nem quanto tempo vai demorar para Deus te levar para a glória, mas se você não se preocupar com o homem, mas se preocupar com Deus, sua vida muda. É você e Deus, o que importa é minha vida diante de Deus. Podem falar de você, podem criticar você, não importa, mas Deus sabe quem você é, e Deus vê quem nós somos quando estamos só. Deus nos vê aqui no coletivo, Deus nos vê aqui na igreja, tá bom, mas Deus nos observa muito mais no particular, no secreto, do que em público. Porque em público aqui, ó, todo mundo balança a cabecinha, todo mundo é de Deus, mas tem gente que a primeira oportunidade de ficar sozinha, ela não agrada a Deus. O secreto é para você agradar a Deus, não para você pecar. O secreto é para você fazer a coisa certa, não a coisa errada. Sua vida em secreto é sua senha. A senha é uma coisa que traz para você segurança, que protege. Lembra que Sansão pegou e deu para Dalila o segredo dele, a senha dele, e ela desgraçou com ele. Veja para quem você está dando o seu secreto. Não dê para o diabo, não. Senão cedo ou tarde ele te leva para um lugar que não tem como você sair de lá. Você sabe como você está, você sabe o que você fez hoje, você sabe o que você fez essa semana, você sabe o que você vem fazendo, você sabe o que você conversa, você sabe com quem você anda, você sabe com quem você se mistura, você sabe tudo, e Deus também sabe. Você sabe se você está agradando a Deus ou não, com as suas reações, com as suas amizades, você sabe. Você sabe que é Deus que vai te exaltar ou não vai te exaltar, você sabe. Você pode culpar todo mundo, mas você sabe que é você. Deus está vendo tudo o que você faz, inclusive o que você pensa. Os seus pensamentos aí agora, Deus está pesando. E eu não falo isso para te condenar, nada disso. Porque se eu apontar um dedo para você, eu tenho 4 para mim. Eu também tenho que vigiar, tenho que guardar isso, ter esse entendimento e cuidar da minha vida, para que eu não ensine a muitos e depois me perca. Amém? Fala conosco, meu Pai, através da Tua palavra. Em nome de Jesus, nos oriente. Que essa palavra esclareça o que precisamos entender. Dá entendimento apurado, entendimento espiritual, porque tem gente intelectual que lê a Tua palavra e não entende nada, mas nós queremos entender tudo. Fala conosco e nos fortaleça com essa palavra. Usa a minha boca, meu Pai. Amém. Joel capítulo 1, versículo 10, acharam? Posso ler? Diz assim: o campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou e o azeite acabou. Versículo 17, pule para o 17. As sementes apodreceram debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns o quê? Derrubados, porque se secou o trigo. Lê o 18. Como geme quem? O animal. As manadas de gados estão confusas, porque não tem pasto. Também os rebanhos das ovelhas estão perecendo. Olha para mim, por favor. Não olhe para a Bíblia, deixe só a Bíblia aberta e olhe bem para mim agora, para você poder entender isso aqui. Esse foi um período triste. Esse capítulo 1 de Joel é um período triste, pesado, que o povo de Israel viveu.
E tem gente vivendo um período pesado. Escute bem, dentro de casa o clima é pesado, na empresa que não está vendendo nada o clima é pesado. Tem gente que a coisa está pesada para ela, secou tudo, o pasto secou, as sementes apodreceram, não tinha como recomeçar, não tinha como semear, zerou. Sabe quando zera tudo? Sabe quando não tem mais por onde recomeçar? Sabe quando a pessoa não vê uma saída? Estava exatamente assim, sem saída, humanamente falando. Não tinha um homem que pudesse resolver aquilo. Pasto seco, sementes apodrecidas, e começou a afetar os animais. No passado era diferente, porque a fonte de sustento e de riqueza era agricultura, só agricultura. Hoje, quando mexe no agro, já mexe forte com a humanidade, sim ou não? Quando aconteceu o problema no sul, todo mundo preocupado, porque atingiu o agro, atingiu os pastos, então os animais começam a morrer. Não chovia, e os inimigos vieram com o exército deles e destruíram tudo. A Bíblia fala que o gafanhoto migrador, cortador, destruidor, veio acabando. O que um não destruía, o outro destruía. Uma praga. O povo de Israel estava na contramão de Deus. O povo de Israel estava mal com Deus. Josué ainda alertou o povo de todas as promessas que Deus fez, Deus não cumpriu. Então reconheça Deus, vigie Deus, não vocês vão ter uma experiência ruim com Deus, de desagrado, de desobediência. Mas o povo falhou, e eu já vi muita gente também falhar nisso, conquistar e ela não reconhecer que Deus que deu para ela, conquistar e não permanecer humilde na presença de Deus, e foi perdendo o que conquistou. Não se brinca com Deus. É muito difícil uma segunda-feira que eu não pegue um testemunho de alguém que estava indo bem e de repente quebrou a aliança e afundou, e aprendeu e depois voltou. É muito difícil. Então é um capítulo pesado. Foi um momento muito feio, onde tudo foi indo por água abaixo. Tiveram muitas conquistas, mas foram perdendo tudo. E tem gente que perdeu tudo. E tem gente que não tem capital de giro, tem gente que não tem estoque, tem gente que não tem nada, tem gente que além de não ter mais nada, foi para empréstimo e não conseguiu se levantar. Olha a situação deles. Agora veja como Deus é misericordioso. Agora no capítulo 2, no versículo 12, o profeta diz assim, ó: ainda assim, ano que vem, mês que vem, na próxima segunda, ainda assim, quando? Agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o quê? O vosso coração, e isto com jejuns e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande benignidade, e se arrepende do mal. Olha para mim, por favor, agora. Deixa a Bíblia aberta. O profeta veio mostrando que o problema não estava em Deus, o problema estava no povo. E ele disse: vocês têm uma urgência de se voltarem para Deus. Então agora mesmo se voltem para Deus e rasguem o coração, se derramem. Não pode ser uma coisa superficial. Deus não quer que você lembre dele só aqui dentro da igreja, só dia de segunda-feira. Deus quer ser o seu Deus todo dia. Deus quer te guiar, Deus quer que você viva para Ele. Deus não quer uma coisa superficial, mentirosa. Olha bem para mim, Deus quer que você viva na presença dEle todo dia, a ponto de quando você orar, você não precisar falar: ó Deus, eu entro na tua presença. Não, eu já ando na tua presença, dirigindo, trabalhando, acordando, dormindo, na presença de Deus. É isso que Ele quer. Quando a pessoa, ela entende
que tudo depende da vida dela com Deus? Porque quando você está bem com Deus, você enfrenta lutas, mas você vence. Você enfrenta guerras, mas Ele é com você. Mas quando você não está com Deus, Deus deixa você padecer, só para não perder sua alma, só para você não se destruir. Entenda isso, por favor. Deus é fiel, Deus é bom, mas Deus é justo. Ele é justo. E você sabe quem é você diante de Deus. Eu não sei. Eu não sei há quantos anos você conhece a verdade. Eu não sei como é a sua vida lá fora. Talvez você esteja semelhante ao povo de Israel nessa situação. E o profeta ensinou o povo a ir fundo em Deus, a se voltar para Deus, a se converter, a largar a vida errada, a abraçar a fé em Deus. E aí no versículo 18, olha que interessante. Então o Senhor se mostrou o quê? Zeloso da sua terra, e compadeceu-se de quem? Do seu povo. Olha o que ele começou a fazer. E o Senhor respondendo, disse ao seu povo: eis que vos, não ouvi, envio o trigo e o mosto e o azeite, e dele sereis fartos, e vós, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre os gentios. Envio, olha para mim, eu envio. Se você se entregar a Deus, se você depender de Deus, Ele tem poder para enviar clientes, enviar negócios, enviar contratos. Ele pode enviar prosperidade, Ele pode enviar, Ele tem poder para resolver o que está travado, para destravar. Ele tem poder para enviar o que você precisa. Ele é Deus, Ele tem poder para isso. Ele disse: ó, eu vou ter misericórdia, eu vou enviar para vocês o trigo, o mosto, o que está faltando eu vou suprir, e vocês vão se fartar. Aí olha o que ele diz no versículo 20: mas removerei para longe de vós o que? O exército do norte, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, a sua frente para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental, e subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Olha para mim, o exército inimigo, que ele não tinha condições de vencer. Sabe aquele problema que você não tem condições de vencer? Sabe aquela dívida que você não tem condições de pagar, senão você já tinha pago? Sabe aquele problema que você não sabe mais o que fazer? Deus está dizendo assim, ó, eu tiro, eu removo. Que Deus remova tudo que não preste da sua vida. Ele tem poder para remover, Ele remove. Que Ele remova tudo aquilo que não preste. Que Ele comece hoje, se você rasgar teu coração nessa santa ceia e se voltar para Ele, que Ele comece hoje a remover tudo que não preste dos seus caminhos, da sua vida, porque Ele tem poder. Mas se você não agrada a Ele, Ele deixa. Ele vai remover, se você se entregar para Ele, porque Ele quer você. Deus quer você. Ele não tem dificuldade para te abençoar economicamente, Ele quer você. Aí ele diz assim, ó, versículo 21, morra de medo, não é não? Diz o que aí? Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Olha para mim, não tenha medo. Por que, bispo, não tem que ter medo? Porque Deus está com você. Mas o senhor não sabe da minha situação, mas eu sei quem é Deus. E se você sair daqui com Deus, porque aqui a pessoa pode chegar cansada, fraca, mal, mas ela tem que sair com Deus. Se você sair com Deus, então você pode ficar tranquilo, você não precisa temer nada. Você pode estar numa situação bem complicada, bem difícil, mas Deus vai livrar você. Amém? Olha o que ele diz no 22, diz assim, de novo, ó, não tem mais, não é isso? Animais do campo, porque os pastos do deserto vai fazer o quê? Verdecerão.
porque o alvoredo dará o seu fruto, e a vide e a figueira darão a sua força. Olha o 23. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã, fará descer a chuva no primeiro mês, e a temporã e a serôdia. Olha para mim, por favor, o que é que ele está dizendo? Fica tranquilo, porque tudo que está seco vai florescer, tudo que está morto vai reviver. Deus tem poder para fazer isso. Deixa as pessoas zombarem, deixa as pessoas criticarem. Você já viu o filme do Bispo Macedo? Ele era muito zombado com a mãozinha dele. Sabia disso? Era piada. Muita gente zombava, deixa zombar. Hoje quem não quer que ele coloque a mão e abençoe? Quem pode dizer que onde ele coloca a mão Deus não abençoa? Você já ouviu chamar ele de tudo? Vê se alguém chama ele de derrotado. Porque quando você se entrega a Deus, naquilo que você é zombado, é onde Deus te exalta. Naquilo que você é criticado, perseguido, é onde Deus te abençoa. Amém? Ele abençoa. Nós temos testemunhos aqui de pessoas que eram zombadas quando iam na casa dela por causa dos móveis. Hoje tem loja de móveis. Há quem era zombado porque não tinha fralda para o filho. Hoje tem dinheiro para comprar fralda para o filho. Hoje tem fábrica de fralda. Nós temos pessoas que tinham dificuldades para se alimentar. Hoje tem mercado. Aonde a pessoa era humilhada, hoje Deus exalta. Deixa zombar, porque quem está vendo seco vai ver florescer, quem está vendo morto vai ver reviver, em nome de Jesus. Quem está vendo, fala aí, quem está vendo minha vida seca, vai ver minha vida florescer. Creia nisso. Aí ele diz assim, versículo 24: e as eiras se encherão de quê? De trigo, e os lagares o quê? Transbordarão de mosto e de azeite. Quer dizer, o que está faltando vai sobrar, o que está faltando vai transbordar. Olha a promessa de Deus, olha como a coisa começa a mudar. Olha o versículo 25: e restituí-vos-eis os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. Agora olha o que ele disse no 25, olha aí o 25, a parte A. E restituí-vos-ei os anos, os o quê? Sabe para quem é isso aqui? Isso não é para você que enfrentou um problema há pouco tempo, não. Isso não é para você que tem pouco tempo que a situação apertou, não. Isso é para você que está vivendo há anos numa situação difícil, e Deus está prometendo hoje restituir para você. Isso é para você que está enfrentando, não é uma luta que começou em 2025 ou 2024, não. Você está numa peleja já há 5 anos, 3 anos, 10 anos, mas Deus está prometendo que Ele vai restituir para você. Amém? Isso é para você, anos, porque deve ter alguém aqui que há anos está gemendo, mas Deus está dizendo, se você confiar, se você se voltar para mim, eu vou restituir. E olha o que vai acontecer, e versículo 26: comereis abundantemente e vos fartareis, e depois, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será. Olha para mim, por favor, creia, não vai ser da noite para o dia. Deus ungiu Davi, mas Davi não foi direto para o palácio. Davi foi perseguido por Saul. Davi foi o homem que passou por muitas coisas. Ele teve que conhecer o deserto, escreveu salmos lindos, mas chegou ou não chegou no palácio? Você vai chegar também. Lembra de José? Ele não saiu do dia para a noite, do sofrimento, do Egito, ou da escravidão, da prisão, para o palácio, para ser governador. Ele passou por muitas coisas, teve prisão, teve injustiça,
mas ele chegou ou não chegou onde Deus falou que ele ia chegar? Chegou. O bispo Macedo um dia falou uma coisa, disse assim: olha, eu não teria estrutura para ter hoje a responsabilidade e o que a igreja é no mundo inteiro no início do meu ministério. Deus sabia que eu não tinha estrutura, e se Deus deixasse, eu ia me perder. Se Deus desse, eu ia me perder. Em outras palavras, que Deus tem poder para fazer tudo num dia só, Ele tem, mas Ele não faz para o nosso próprio bem, senão a gente se perde. Lembra do filho pródigo? E da minha herança, pegou a herança precipitadamente. O que é que ele fez? Gastou tudo e se arrebentou, porque as coisas antes da hora vira maldição, a bênção antes da hora vira maldição. Aprenda a esperar o tempo de Deus. Se Deus está te preparando, se Deus está te amadurecendo, graças a Deus, espere, porque você vai conseguir chegar lá também. Olha as pessoas que ganham fácil, olha as pessoas que ganham na loto, como o dinheiro entra fácil e vai fácil. Deus nunca vai permitir que as coisas sejam fáceis para a gente, vão ser difíceis, mas nós vamos chegar lá. Sabe por quê? Porque nós aguentamos o processo, a luta, as dificuldades, crendo na palavra dEle, para nós darmos valor em cada conquista que nós conquistamos pela fé. Amém? Aprenda isso. Agora, o melhor de tudo, olha o 28 para terminar. Diz assim: e há de ser que depois, não é antes do arrependimento, não é antes de rasgar o coração, não é antes da pessoa se entregar, mudar, depois derramarei o quê? Meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas o quê? Profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Óbvio, depois de tudo que eles fizeram, Deus disse: agora é hora de eu dar o meu espírito, porque só com o Espírito Santo, para você aguentar as guerras, as injustiças, porque Deus pode permitir injustiças. Se Ele quer fazer algo grande, Ele pode permitir, mas se você tem o Espírito Santo, você aguenta. Eles estavam apanhando da vida, sabe por quê? Porque Deus é o Criador da vida, e quando nos afastamos do Criador, a vida bate na gente. Mas quando nos voltamos para Deus, Ele supre tudo e dá do Espírito dEle. Amém? Tenha calma. Bispo, mas até agora nada. Calma, creia. Foi uma guerra até Davi chegar lá, foi uma guerra até José chegar lá, está uma guerra até você chegar nesse patamar que você deseja, mas fique em pé e diga: eu vou chegar lá.